Olá, sou Maria Alice Fernandes, eu moro aqui em Tarumã há muitos anos, já tive que mudar daqui, né, por conta de recursos de saúde que não tinha em Tarumã, não era essa potência que é hoje aqui o nosso município, com a graça de Deus, né? E a minha história, eu nasci aqui em Tarumã em 1964, na Aguinha, na antiga Aguinha. Meus pais Olavo Fernandes e Benedita Teodoro Fernandes. Segundo conta meus pais, no meu nascimento, a minha mãe não... Eu comecei a nascer e a minha mãe não conseguia chegar ao final do parto. O farmacêutico que estava atendendo não conseguiu chegar ao final do parto. Então, teria que fazer uma cesárea ou algo parecido. Eles pegaram minha mãe, enrolaram em um lençol, colocaram em cima de uma carroça, é até meio inusitado. Colocaram em cima de uma carroça e vinha vindo embora para a cidade procurar recurso. O farmacêutico conversou com meu pai para o meu pai escolher entre eu e minha mãe. Ou viveria minha mãe ou viveria eu. Aí meu pai escolheu, e com uma fé muito grande que meu pai tem em Nossa Senhora Aparecida, meu pai respondeu para ele, não, tem fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida que eu vou ter as duas. Aí colocaram minha mãe em uma carroça, comigo pela metade, nascendo, e levaram para a cidade. Ia levar para a cidade. Com o soco que deu na porteira, aqueles sinais que tinham na porteira quando passa animais, as coisas para não passar animais, eu acabei de nascer. Então voltaram para o sítio e aí terminaram todo o parto. As parteiras estavam lá, terminaram todo o parto. E assim, sou muito grata a meu pai pela minha vida, né? Porque se ele tivesse autorizado, creio que eu seria sacrificada. E acredito que Deus teve um plano muito grande na minha vida e louvo a Deus por isso, né? Não sou diferente de ninguém, sou uma pessoa comum. Isso não me tornou diferente de ninguém, toda a minha trajetória. Com 11 anos de idade, a minha mãe surtou, a minha mãe teve problemas psicológicos e não tinha recurso na saúde. Então, precisamos ir embora daqui. Fui embora de Tarumã, com 11 anos de idade, fiquei morando em Assis 11 anos também. Retornei para Tarumã, comecei a morar aqui, porém o tempo foi ficando difícil, eu tinha uma meta de ter uma casa, né? E na busca da construção de uma casa, eu fui morar no Mato Grosso. Eu fui embora para o Mato Grosso, começamos a trabalhar lá, meu esposo trabalhava na lavoura e eu cozinhava no fogão de lenha para os peão, fazia toda a alimentação. A água era esquentada no fogão de lenha, era tudo muito difícil. Aí conseguimos comprar uma metade de um terreno em Assis. Com o tempo, a gente mudou de uma fazenda para outra e trabalhou mais um tempo nessa outra fazenda. Na safra, a gente recebia uma comissão, comprei a outra metade do mesmo terreno, porque meu cunhado comprou uma metade para segurar o terreno para a gente, o terreno inteiro. Aí consegui esse terreno em Assis, meus planos eram ficar em Assis, mudar para Assis, construir casa lá. Porém, Deus já mudou mais uma vez o meu rumo. Eu vim para cá. Quando eu estava lá no Mato Grosso, eles estavam construindo uma casa para mim, que seria uma cantina para fazer lanche, fazer salgados, e meu marido ia continuar lá. Eu sentei num canto e falei para eles, eu não vou morar nessa casa. Aí a pessoa ainda falou para mim, nossa Alice, como que você não vai morar aqui? A gente está construindo. Eu falei, não, eu vou para Tarumã. Tarumã tem prefeito agora, eu vou prestar um concurso e vou entrar na prefeitura, eu vou trabalhar na prefeitura. E os anjos falaram amém nesse momento. Peguei meu filho tinha 2 aninhos, lá não tinha recurso de saúde, era um local muito estranho, tinha muita febre amarela. A gente viajava nos ônibus, eu fui levar o Diego no médico um dia, tinha pessoas dentro do ônibus, começava a tremer, começava a passar mal, e aí eu olhei aquilo e eu falava, não, meu Deus, não é esse futuro que eu quero para o meu filho. Aí vim embora, pegamos o dinheiro quando recebemos o dinheiro do trabalho e viemos embora, com a cara e a coragem. Aí ficamos aqui em Tarumã,
Apareceu o concurso, eu não tenho vergonha de falar, não, eu não tinha dinheiro para prestar o concurso. Aí eu copiei a apostila, com a graça de Deus, passei no concurso. Hoje estou funcionária da prefeitura, né? E isso me tornou muito mais possível cuidar dos meus filhos, alimentar meus filhos e viver. Só que eu tenho uma forma de viver. Eu planejo uma coisa, aí eu vou tentando descobrir aquilo que é possível para mim. Eu vou procurando buscar os caminhos. Talvez eu não tenha muito entendimento em muita coisa, mas eu sei buscar os caminhos e procurar, e planejo tudo na minha vida. Eu planejo, mas Deus é que conduz. Na minha vida, eu participei muito das escolas, eu estudava, tinha muitos bons professores. Eles me ensinaram muita forma, muita coisa boa. Participei muito de poesias nas escolas, apresentação das escolas, porque eu gostava muito de participar. A professora sempre me indicava e eu participava, e assim que foi fazendo toda a minha trajetória, que muita gente já conhece, sobre o hino de Tarumã, sobre outras coisas que eu faço. Eu gostaria, sim, que as pessoas, hoje em dia, ensinassem mais os seus filhos esses valores de amizade, que começasse a mudar essa história de ficar só no celular. Tenha um tempo para conversar com seu amigo, tenha um tempo para as amizades, o respeito entre as pessoas, porque essa forma, talvez a gente somos chamados de antigos, né? Mas não. Que valor que tem se você for uma pessoa vazia, se você for uma pessoa que não tem metas na vida, não procura, né? Olha, hoje, assim, eu não me sinto nenhum exemplo, mas com a graça de Deus eu criei meus filhos, eles nunca entraram em coisa errada. Toda a vida, às vezes eu seguia meu filho na rua, ou às vezes eu jogava um verde nele, ele achava que eu estava seguindo ele na rua, mas eu estava sempre atenta ao que ele estava fazendo. Eu acredito que as mães têm que estar fazendo isso para poder dar um norte para os seus filhos. Hoje em dia, porque a consequência as próprias mães vão sofrer. E uma pessoa que é separado, ela leva já com si aquele preconceito das pessoas de que nossos filhos não vão ser bons. Muitas vezes, até em reunião de escola, eu já ouvi isso, que só podia ser, quando falava de uma criança que tinha dado trabalho, só podia ser de mãe separada. E não é assim. Hoje em dia, famílias boas criam seus filhos bem, mas eles acontecem se desviar. Imagina se a gente não criar bem, como que faz? Às vezes, essa forma que eu me expressei, as pessoas vão falar, não, mas não é que eu quero falar mal, não, mas isso não precisava falar para um pai e para uma mãe que ele tem que cuidar do filho, que ele tem que cuidar ali e aqui, porque o próprio pai e a mãe sofrem depois. E o filho também, nenhum quer ficar sofrendo aí, morrendo com drogas, com as coisas, nenhum quer uma vida dessa para si. Acaba se perdendo no caminho. Existem os pais que não desistem e não podem desistir dos seus filhos. Vou contar um pouco a história do hino de Tarumã e eu faço um pedido às pessoas, às autoridades, mesmo que um dia eu não exista mais, cuidem daquilo que é nosso patrimônio, daquilo que é nossa raiz, porque foi feito com muito carinho. O hino de Tarumã, houve um concurso regional, a nível regional, houve 14 inscrições, foi em 1996, e eu entrei para concorrer. Antes eu só escrevia poesias, aí me fizeram o convite se eu queria participar, aí eu entrei para concorrer. Só que até então eu nunca tinha feito música. E eu falei para a pessoa que eu ia tentar. Aí eu pensei assim, para falar de uma cidade, eu tenho que falar de coisas verdadeiras. Aí onde que eu vou buscar a história verdadeira de Tarumã? Na biblioteca. Aí peguei um caderno, escrevi todas as coisas que eu vou fazer, eu costumo chamar de caveira. Eu faço um desenho, aí eu coloquei uma flecha Tarumã antes,
no meio Tarumã agora, e embaixo um Tarumã vitorioso, que é o que eu queria passar para as pessoas, uma cidade vitoriosa, uma cidade grandiosa. Aí eu comecei a buscar no livro, né? No livro eu vi que tinha os seresteiros, as bandas. Aí eu peguei e falei, não, a gente tem que falar deles, porque era uma forma que eles homenageavam Tarumã, essa banda tocava. Eu até, quando eu era criança, eu via uma banda na praça da igreja tocando mesmo. E aí eu peguei e coloquei. Eu olhei primeiro o hino nacional brasileiro, eu queria entender como é que a pessoa escreveu o hino nacional brasileiro, o que o hino representava para uma cidade. Aí comecei a olhar, a ver a letra do hino. Aí na letra fala, ouviram. Alguém ouviu o que estava acontecendo ali. Aí eu li a história do hino. Daí eu comecei a pensar, falei, bom, se o hino nacional é dessa forma, contei as estrofes do hino nacional, quantas vezes podia repetir alguma coisa. Aí depois eu comecei a contar quanto tempo um hino pode tocar, a métrica dele, porque toda música tem uma métrica. Aí eu fiquei sabendo que seria 4 minutos, mais ou menos, um negócio assim. Aí eu anotava tudo. E nesse meio, isso foi a primeira estrofe que fala da banda. Nesse meio, eu comecei a pensar, falei, não, agora, qualquer hora eu tenho que parar e escrever. Aí num dia eu estava na minha casa, eu falei, vou tentar fazer uma melodia, vou ver se eu consigo. Num dia eu estava na minha casa e de repente, do nada, eu desliguei a panela de pressão e comecei a assobiar. Aí eu pensei nesse assobio. Falei, bom, nesse assobio eu vou pôr o nome da cidade para todo mundo, quando estiver cantando o hino, lembrar que está falando de Tarumã, reforçar o nome da cidade. Aí eu comecei com a primeira, deu a inspiração para começar a primeira estrofe. Aí eu coloquei, se uma banda está tocando, né, ao som de instrumentos, a banda com seu encanto, Vila Alex sempre lutando, adquiriu vontade de vencer e venceu. Aí eu já estou falando da emancipação. Aí, quando eu quis falar o restante, eu pensei, se ela venceu, e foi, que mês que ela venceu? Foi o mês de janeiro. Aí eu tive a ideia assim, o que não vou colocar na minha letra, números, porque números não se canta. Então, eu coloquei em janeiro se libertou. Gerou progresso, cresceu, emancipou, porque na Câmara Municipal já estava apresentando um projeto que Tarumã estava entre os 7 em município. Ele estava conseguindo uma classificação da região, entre os 7 municípios. Ele estava entre os 7, tinha uma classificação que eu não me recordo direito, mas estava muito boa, Tarumã estava se destacando. Aí eu pus, gerou progresso, cresceu, se emancipou, porque Tarumã não tinha os prédios públicos, não tinha toda essa estrutura que vem sendo construída ao longo dos anos. Aí coloquei, em janeiro se libertou, porque mesmo eu não tendo contato com muita coisa da prefeitura um certo tempo, eu sabia da luta do seu Valdemar Schwartz, da luta do Pingão, da luta do senhor Oscar Gozzi, para que se emancipasse a nossa cidade. Por quê? Os nossos impostos caíam todos em Assis. Então, Tarumã não tinha o dinheiro suficiente de arrecadação para se construir todo o patrimônio que se construiu agora. A partir da emancipação, aconteceu de começar a Tarumã, e Tarumã não tinha prefeito, era o prefeito de Assis que respondia por Tarumã. Então, tudo isso vem ao longo do tempo sendo construído, e eu vendo e participando desse momento. Aí quis falar também da história da minha mãe, principalmente, quis homenagear a minha mãe, porque minha mãe era boia fria, e eu pensei, eu vou colocar de uma outra maneira. Aí coloquei, Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores.
né? Verdadeiros quinhões, quinhões são ouro. O ouro simbolizava a riqueza das pessoas, em conhecimentos, em coisas boas. E assim, quando eu falo dos lutadores, eu falo desses que desbravavam, né, os canaviais aí, cortavam as canas, era uma vida muito sacrificada, mas assim eles defendiam o sustento deles. Tem uma estrofe também que eu falo: seu verde se perde nos campos. Esse seu verde são as plantações. Você pode, em qualquer espaço de Tarumã, onde é a área rural, você vai ver a riqueza das plantações, é como se fosse um tapete verde. Então, é essa maneira que eu quis identificar nessa parte. É a nossa pátria de princípios, porque se você procurar no mapa do Brasil, você vai achar. Esses tempos atrás não tinha Tarumã lá no mapa certinho, mas agora já está especificado, né? Destaque entre municípios. Por quê? Tarumã realmente se destacou. Hoje, olha a potência que está Tarumã. Até Portugal se interessou pela nossa cidade, pela forma como é realizadas as coisas da nossa cidade. E tantos exemplos para tantos municípios. A nossa cozinha piloto é modelo. Se não é do conhecimento de muitas pessoas, a nossa cozinha piloto é modelo entre os municípios, né? E a parte que fala povos unindo gerações, eu quis falar dos nordestinos, dos baianos, dos mineiros, dos italianos, dos portugueses, de todas as pessoas, as nações que nasceram aqui, que apareceram aqui e ajudaram a construir a nossa Tarumã. Formou a nossa população de Tarumã. Então, povos unindo gerações, remanso entre corações. Por quê? Teve as grandes histórias de amor aí que se formaram as famílias tarumanenses. Então, foi tudo nessa forma que eu quis colocar da nossa cidade. Porque Tarumã é isso. E o desbravador, o senhor Gilberto Lex, que começou tudo, a Vila Lex, né? Seria do nome Vila Lex, sempre lutando, adquiriu vontade de vencer e venceu. O senhor Gilberto Lex, ele tinha um sonho, porque a ideia dele, segundo o que eu estudei sobre ele, a ideia dele é que ele adorava um futebol. Ele trazia os times de futebol para Tarumã, ele mandava caminhões para buscar as pessoas para assistir esse jogo de futebol, ele chamava a banda para tocar, ele promovia o evento ali porque ele queria que Tarumã se destacasse. Então, lá foi um sonho dele lá atrás que veio chegando, né? E foi uma forma muito bacana. Ele precisa ser lembrado sempre mesmo na história, porque é um pedacinho daqui, um pedacinho dali, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, construiu toda essa grandeza que hoje é o nosso município. E olha, confesso uma coisa, o meu sonho, quando eu fiz o hino de Tarumã, foi ver o CIEC da forma como ele está hoje, ativo a parte da cultura. Porque antes eu fui do tempo que aqui ainda era uma olaria. Às vezes a gente passava por aqui, vinha olhar a fornalha funcionando, vinha olhar as pessoas fazer tijolo por curiosidade. Às vezes sem a mãe saber, a gente dava uma escapada e vinha dar uma olhada, né? Mas assim, hoje a cultura, a poesia, a música, a instrumentação, é disso que nós precisamos. A pessoa viver feliz, viver com alegria na vida, é isso que a gente precisa. A gente não precisa de brigas, a gente não precisa de discussão. Faça como eu, de vez em quando, eu sou um besorrinho que vou caminhando. Ninguém pisou, eu não, né? Eu costumo falar que eu sou igual uma abelha. A abelha só mexe quando é provocada. Então, mas eu prefiro deixar o meu lado besorro, né? Porque a vida passa, as pessoas tomam consciência, às vezes, no final, alguma coisa. E eu não fui criada para odiar ninguém e nem brigar com ninguém. A minha mãe me deu muito carinho. A minha mãe
Mesmo com a doença, a minha mãe ia para o fogão fazer os docinhos que nós gostava. Ela não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro da minha mãe torcendo os papelzinhos assim, colocando preso em uma mesa, queimando açúcar e derrubando, fazendo pirulito para a gente. Apanhava um palitinho, o pirulito ficava igual um guarda-chuvinha. Então, a raiz que eu trago e a raiz que os meus irmãos trazem, junto com meu pai, que meu pai foi guerreiro, responsável por isso foi meu pai. Meu pai foi guerreiro em todas as lutas que ele teve. Aprendi muitas coisas com meu pai, muitas histórias com meu avô. Meu avô era tocador de catira, meu avô era da Folia de Reis, meu avô, todos os desfiles que tinha aqui em Tarumã, meu avô decorava toda uma carroça que ele trabalhava e ele carregava as crianças, eles convidavam ele para fazer isso daí, ele adorava fazer tudo isso. Meu avô tocava violino, viola, violino. Meu avô ensinava a gente a dançar o catira. Então, e a minha avó era costureira, Dona Antônia. Todo mundo que passava ali do lado da Dona Cota, que vinha do sítio, a minha avó acolhia. Oferecia um cafezinho, era uma conversa. Meus avós eram muito, assim, acolhedores, né? Morava ali na esquina da Dona Cota. Eu morei ali muitos anos também, até que fui embora. Então, já vem esse dom, eu acredito que já vem esse dom do meu avô, dom da música. Meus sobrinhos são ativos na cultura de Assis, participa de danças, escreve poesias. A minha família inteira tem esse jeito de escrever poesias. Até o meu filho Diego já escreveu uma poesia, já foi contemplado no Mapa Cultural Paulista também. Ele também tem um jeito, às vezes, de escrever algumas coisas. Minha filha Daísa, às vezes, escreve algumas coisas, né? Mas eu acredito que já é o dom, é uma forma de ver a vida dessa maneira. E eu queria deixar a mensagem. Queria deixar uma mensagem para as pessoas. Resgate mais os princípios da família. Resgate mais tudo aquilo que é bom para você ter uma história na sua vida. Para você, porque eu não sou diferente de ninguém, cada um tem a sua história. Mas resgate a sua família, porque filhos são para sempre, pai e mãe são para sempre, na memória são para sempre, no coração são para sempre. E assim, eu sinto ainda o que eu não vivi com a minha mãe. Eu sinto que poderia ter feito mais, que poderia ter vivido mais, né? Mas o tempo é curto e a gente só vai perceber que uma mãe é a única que se preocupa com o filho, a mãe e o pai que podem se preocupar com os filhos. Mais ninguém. Não espere das pessoas, espere sempre a sua mãe e do seu pai. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês que ouvirem esse vídeo, que verem esse vídeo.